todo o dinheiro que eu ganhava, eu investia errado. Na estética está há quanto tempo? Esse ano já fazem 19. O que a gente, ao longo desses anos, mais enfatizou dentro dos anjos é estética é só um sintoma. Uma vez eu fiz um curso com uma pessoa incrível aqui do Brasil. Ele me falou, gente, eu tiro 35 mil por mês da minha clínica. Eu atendi algumas pessoas grandes Sim. da estética. E quando eu entrava nas clínicas, que eu via a realidade, eu falava, gente, tá errado. Você tá sendo bem paga por fazer mais daquilo que Deus pediu pra você fazer. Essa é a grande beleza de fazer o que a gente faz, né? Que é empreender. É exatamente isso que a gente vive. Estética é um mercado muito consumidor e pouco vendedor. O sucesso não é pra qualquer um. Ninguém quer acordar mais feio. Existe muito benefício em ser bonito. Tem como não ficar rica? Eu resumiria tudo isso em uma mulher bem resolvida. Tudo que vocês possam imaginar de histórias assim bem cabreiras eu já vivi durante todos esses anos. Seu trabalho vai ser muito bem feito. Dirigia bis de salto, toda mal arrumada, cabelo preso, chegava lá, me despia, me vestia e tava linda para atender. A pessoa que tem isso, que tem essas características, ela pode estar andando na rua, ela vai esbarrar em alguém, ela vai deixar a vida daquela pessoa melhor. Eu comecei a me entender como sim merecedora, como a protagonista da minha história. Fala, meu povo! Sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos a mais um Vida Rica Podcast, o podcast mais rico desse Brasil. Eu sou Everton Pieri Eu sou Bruna Pieri. e nós somos o Casal de Anjos. Oh! Você sabe que esse é o podcast mais rico do Brasil. Nós trazemos aqui pessoas para te inspirar, para ajudar você, pessoas que estão tendo sucesso, que estão no topo da estética e já estão colhendo muitos frutos disso. Mas que assim como você, passou por dificuldade, passou por problema e elas vêm aqui, elas contam tudo, como elas superaram isso e como elas prosperaram, não é isso, meu anjo? É isso, então agora você vai lá e curte. Ao longo do episódio você Comenta teus seus insights que você o que gostou. você achou e principalmente compartilha com um amigo, amiga, alguém que você quer inspirar para que esse podcast seja um canal de bênção na vida dessa Isso, pessoa, né? porque quando você compartilha o Vida Rica Podcast, você é anjo na vida de alguém. Exatamente. E com quem a gente tá aqui hoje, meu anjo? Ah, gente, vocês vão amar, tá? Ela é assim, ó, ela é um doce. Um doce, ela uma é pequena meiga, gigante. ela é muito amorosa, sempre muito carinhosa com a gente. Demais, o Muito coração grata, um coração gigante. gigantesco. E Eu ela, adoro. E ela é gigante de coração, mas de tamanho ela é pequena, bichinha. Eu tenho alguns clientes preferidos, ela tá nessa caixinha. É pequenininha, mas é porreta, gente. Demais, demais. Renata Vasconcelos. Seja muito bem-vinda, Rê. Muito obrigada, meus anjos. Que delícia estar aqui, poder contribuir. Que orgulho eu tenho de fazer parte das mentoradas de vocês. É muito bom estar sempre podendo contribuir e recebendo essas bênçãos que é todo o conhecimento que vocês trazem pra gente. Ai, que fofura. Não dá vontade de já ir lá, virar a mesa ali. Fofurinha. Muito bom, muito bom. Seja muito bem-vinda, Rê. Tá animada pra estar aqui? Eu tô muito animada, eu estou muito feliz. Vamos abrir a caixa preta pra galera, assim, pra ajudar o povo? Bora lá. Porque eu sei que nem tudo foi flores pra você no meio do caminho. Você tá com a gente há quase 3 anos, né? 3. Como que foi esse começo com a gente? Como que você Quanto tava? tempo você tá na estética? Na estética você tá há quanto tempo? Esse ano já fazem 19. 19. Uau. Uau. Então, quando eu entrei com vocês... Podemos dizer que é uma dinossauro já do mercado. Tudo que vocês possam imaginar de histórias assim bem cabreiras eu já vivi durante todos esses anos, Nossa. né? Tudo Nossa. o que dá certo, o que não dá certo, o que fazer e o que jamais fazer na área da estética. Olha, Passei por tudo isso. podemos dizer que você tem muito para ensinar, né? Muito. Para passar assim nesse sentido de experiência prática. Vivi isso, não faria isso, faria aquilo, vai por esse caminho, aquilo outro. Exatamente. Legal. Muito bom. Vamos tirar um pouco disso? Bora lá. Vamos começar assim, ó. Quais erros você foi cometendo ao longo desses 19 anos de jornada que atrapalharam você crescer? Eu sei que você hoje pensa que todos os erros ensinam, que você cresceu por conta deles, Que eles mas forjaram. com certeza tinha forma de aprender o que você aprendeu sem ter cometido esses erros. Muito investimento errado. Eu Muito acho investimento que errado. foi um dos meus maiores erros. Compra tal máquina que ela vai te entregar tal resultado, faça tal curso. Eu sempre digo que em toda a minha história, eu sempre fui muito corajosa, mas eu sempre fui pouco autoconfiante. Então, quando alguém Interessante. vinha e dizia,
faz esse investimento, faça tal curso, viaja para o exterior para fazer um curso lá fora. Você já fez esse? Isso, Você eu já fez fiz. com o professor brasileiro? Com um professor brasileiro, que eu já tinha, inclusive, feito curso com ele aqui no Brasil. Olha que Foi só bonitinho. mudar os ares. É. Tipo, eu vou aprender. Vamos fazer uma mentoria agora em outro lugar. Então, por quê? Porque eu não confiava em mim. Eu achava que eu precisava estar sempre em movimentos errados, investindo, tirando do meu capital e permanecendo sempre ali naquela zona de desconforto, né? Uhum. Eu tenho quase 19 anos de estética e o meu filhinho mais velho vai fazer 11. Nós compramos o meu primeiro carro quando pensamos em engravidar dele. Até então, eu ia trabalhar todos os dias de bis. Uhum. Eu morava em uma chácara, então pegava estrada de chão, cabelinho lá de coque. Eu pensava, meu Deus, quando que eu vou conseguir sair dessa vida? Eu quero chegar na clínica bonita, bem arrumada, igual as minhas clientes chegavam. Uhum. Mas não, eu tinha que chegar de tênis, porque eu não conseguia dirigir a bis de salto, toda mal arrumada, cabelo preso. Chegava lá, me despia, me vestia e estava linda para atender. Por quê? Porque todo o dinheiro que eu ganhava, eu investia errado. Boa. Então, foi muito tempo patinando, sem conseguir realmente falar. Eu sou próspera com estética. Essa palavra que a gente ouve hoje, sou uma estética rica, imagina, parecia uma piada, Ilusão, né? uma ilusão. Ah, tá explicado porque que ninguém acreditou em mim quando eu entrei. Porque eu lembro, a primeira vez que eu entrei numa sala de estética, a minha cabeça era assim, ó. Cara, ninguém quer acordar mais feio. Todo mundo quer acordar mais bonito. Não existe benefício em ser feio. Existe muito benefício em ser bonito. Elas deixam as pessoas mais bonitas. Não tem como não ficar rica. Que mercado, né? Que espetáculo isso! E eu falei, cara, nossa, isso aqui vai ser uma loucura. Eu vou entrar na sala, e planejando a palestra, né? Eu vou entrar na sala, minha primeira pergunta vai ser, quem quer ficar rico? E elas vão falar, vai ser uma loucura, aquele espetáculo, todo mundo gritando, fora de controle. Eu entro todo animado, e aí, quem quer ficar rica com estética? Ninguém fala nada. Um cri-cri. Fica um cri-cri na sala. E eu falei, uai, peraí, o que aconteceu? Eu tenho a resposta para esse cri-cri. A gente foi muito enganada. E eu não digo nem que fomos enganada por má conduta, por má índole, nada Não. disso. É falta de informação mesmo. Uhum. Porque se a gente olhar esses grandes nomes, que era quem a gente seguia alguns anos atrás, eles viviam a mesma realidade que a gente. Vocês só modelavam, né? Exato. Exatamente. Eu arrisco dizer que talvez nem eles sabiam ou tinham total consciência do contrário do que viviam. Eu tenho certeza Entendeu? disso, Bru. Era o caminho também que eles achavam que era e vocês modelavam. A gente modelava, porque eu vim dessa realidade também. Tanto que eu atendi algumas pessoas grandes Sim. da estética, algumas bem grandes, e eu até me assustava com o lado interno. Eu nunca expus nada por questões éticas, né? Nunca vou fazer também. E quando eu entrava nas clínicas, que eu via a realidade, eu falava, gente, tá errado. Tá errado, aqui, desse jeito. Eu lembro que teve uma menina muito grande na época que eu falei pra ela, olha, compensa você fechar essa clínica e abrir uma menor. Aí ela virou pra mim e falou, eu não posso fazer isso. Por quê? Eu vendo a ideia de que eu tenho sucesso e nananã. Eu dava curso, né? E eu falei, mas você vende mentira. Isso não vai perpetuar por muito tempo. Se você acha que isso vai perpetuar, não vai. Isso aqui vai virar um problema na sua vida. E virou. E o problema é que nós vivemos tão assim condicionadas a acreditar nessa verdade, que é uma ilusão para todos, que quando alguém vem falar diferente, parece realmente que a gente não pode vivenciar aquilo, que é uma mentira, que aí sim a gente vai ser enganada. Porque eu me lembro, inclusive, uma vez eu fiz um curso com uma pessoa incrível aqui do Brasil, PhD, uma das maiores referências. E eu me lembro que em uma conversa, ali ao redor da maca, a gente fazendo as práticas do curso, ele me falou, gente, eu tiro 35 mil por mês da minha clínica. Todo mundo pensou, nossa, se eu tirar 35 mil por mês da minha clínica, eu tô milionária. E aí, quando a gente veio para os Anjos, a gente pensa, eu vim, inclusive, porque eu estava estacionada praticamente nesse número. Esse era um dos meus melhores meses. Por quê? Porque a gente percebe que é muito pouco diante de tudo que a gente pode transformar na vida das pessoas, de tudo que a gente tem para entregar para resultado, que é o que você disse, as pessoas estão carentes, elas precisam
né? Uma mulher com uma autoestima em dia, ela vai estar melhor no seu relacionamento, ela vai ser uma melhor mãe, ela vai ser mais produtiva no seu trabalho, vai conseguir aumento, vai abrir um outro negócio, enfim. Aonde está o errado disso? Mas a gente é ensinado diferente. Gostei. Logo no início você falou que sempre foi muito corajosa, porém Não pouco autoconfiante. confiante. E eu percebo essa característica nos profissionais que são da estética, que vieram mais raiz, assim, que vieram de baixo, passaram por seus desafios. Não tem preguiça, são corajosas, são mulheres incríveis, porém a autoestima e a confiança não são tão boas. E, de certa forma, essa confiança foi transferida ou era transferida para um aparelho que comprava, um curso que fazia, uma formação que fazia, na esperança de que aquilo fosse dar a confiança que ela não tinha para cobrar o que ela não cobrava, para ter os pacientes que ela queria atender, para ter a clínica que ela tinha. Na sua percepção, tendo estado do outro lado da história, você percebe que foi um pouco disso também? Teve um pouco disso também, sabe? Essa tentativa eu não tenho essa confiança, não conscientemente, mas inconscientemente, não tenho essa confiança, mas é uma forma de eu ter, sabe? Viver esses ciclos que o mercado apresentava. Ô, Bru, agora está fazendo 1 ano que eu fiz o seu curso de emagrecimento. E essa ficha me caiu lá no seu curso. Que eu buscava por equipamentos, por tecnologias, por cursos, por pessoas na minha equipe, por sociedades, justamente porque eu não tinha essa autoconfiança. Eu me lembro que nós conversamos sobre isso no seu curso e você falou para mim, é isso, Rê. Você precisa sempre ter algo que te valida. Valide. Você não consegue se validar. E o porquê disso? Isso muitas vezes vem de toda uma vida, de todo um comportamento, de tudo que foi dito durante toda a vida. E a gente começou a empreender sem saber empreender quando a gente entrou na estética, porque a gente não tem aula de empreendimento, a gente não tem aula de gestão, não tem aula de nada. E acaba sendo enganado por todo esse mercado aí extremamente consumidor, que é o mercado da estética. Afinal de contas, as empresárias são mulheres que gostam de uma caixa nova, de um equipamento, de uma cor diferente, de um curso novo, um diploma a mais na parede. Isso vai, quando a pessoa não tem essa confiança, vai fazendo com que ela fique cada vez mais dependente de coisas e pessoas para validarem ela. E eu vivi isso por muito tempo. Boa. Isso é muito legal, porque você falou um ponto importante. É um mercado muito consumidor. Estética é um mercado muito consumidor e pouco vendedor. Que tudo isso. insight, hein? Muito, exatamente. Então, é o tempo todo comprando algo, mas não tem aversão à venda. Tem medo da venda? Desenvolve venda, não desenvolve área comercial. O que virou o jogo para você, Rê, nessa questão de autoconfiança? Porque agora você mudou isso, né? Você está bem diferente hoje. Eu lembro do seu começo, eu vejo você agora e falo, cara, é outra Rê, Sim. é outra pessoa. Até no sentido de merecimento mesmo. Total. Eu mereço estar no lugar que eu estou, ocupando o lugar. Corajosa você sempre foi, isso é real. Isso eu atesto mesmo, sempre deu muitos passos de coragem. Mas o que virou assim na autoconfiança de uns tempos pra cá em você? Você usou alguma técnica? Foi alguma ficha que caiu? O que virou? Porque isso é um ponto de dificuldade para o nosso público. Então, com essa fala sua, você vai ter chance de salvar muita gente. O microfone é teu, solta o som. Uau! Eu acho que é esse merecimento mesmo. Boa. De que o sucesso não é para qualquer um. Assim como o corpo perfeito, que é o que eu vendo para as minhas clientes, não é para qualquer um, é para quem quer. É para quem de fato está disposto a pagar o preço do quê? De se posicionar para encontrar aquilo que ela deseja. Eu comecei a me entender como, sim, merecedora, como a protagonista da minha história. Se eu não for atrás, se eu não usar essa minha coragem para aumentar a minha autoconfiança e provar para mim mesmo que sim, eu posso, ninguém vai fazer isso por mim. E aí eu comecei a descobrir uma Renata que estava lá num casulo dentro de mim que eu não tinha acesso. E comecei a entender muito dos meus pontos fracos, respeitar e trabalhar comigo mesmo, sabe? Não, você não precisa mais pensar assim, não precisa ter essa atitude. A gente pode trocar isso por isso. E isso muda a chave na venda também. Porque, como você disse, a gente não sabe vender. A gente não foi acostumado a vender. E até tem um tabu. Ah, eu não vou vender.
Mas quando você pensa que você pode transformar a vida da pessoa, que você pode, de fato, resolver aquela questão e fazer com que aquela mulher que está dentro de um casulo, talvez se escondendo pela sua estética, eu me escondia pela minha autovalorização. Uhum. E eu curei isso em mim. Boa. Então, hoje, quando eu vejo uma mulher na minha frente que vem buscar por um tratamento, qual deles que seja que eu trato, que eu percebo que ela também está lá guardadinha, eu vendo com muito gosto. Muito bom. Uhum. Porque eu sei que eu posso fazer com que ela vivencie coisas na vida dela que nem ela imagina que ela pode. E aí vira um prazer muito grande. E aí, quando você vai transformando a vida das pessoas, a gente vai se sentindo ainda mais forte. Aquilo vai Nossa, se mais tornando vontade. combustível, né? Vai. Você vai se alimentando daquilo e vai Exatamente. crescendo a confiança. Não é fácil. Às vezes é bonito, tô aqui falando, que legal, tal. Mas é um exercício diário. Porém, se a gente não fizer cada dia um pouquinho, a gente nunca vai fazer perfeito. Uhum. Então, é cada dia subir um degrauzinho a mais. Hoje eu vou experimentar melhorar nisso em mim. Eu vou dar esse passo. Eu assisti essa aula, eu vou colocar ela em prática. Nossa, mas acho que eu não vou ter coragem de ser arrojado como o Everton é. Mas eu posso ser arrojado como o Everton é do meu jeito, Seu Do jeito. seu na minha realidade. Uhum. E aí as coisas vão transformando e a gente vai se conhecendo, vai percebendo até onde a gente vai e até que ponto aquela clientela que está ali consumindo do nosso serviço realmente se identifica e o negócio deslancha. É o que tem acontecido comigo. Coisa boa, o negócio tá deslanchando, né? Não é? Muito bom, muito bom. É, isso aí vai deslanchar cada vez mais. Eu né? recebo. Muito bom. Uma coisa que a gente sempre quer saber aqui das nossas convidadas é, cara, dá para perceber, óbvio, já algumas coisas, alguns indícios disso, mas qual que é o diferencial assim da Rê? Por que que alguém compra da Rê e não de outra clínica na região, por exemplo? Por que que elas te escolhem? Eu vou ser bem profunda, tá? Boa. Quando eu comecei esse trabalho de me conhecer um pouco mais para, de fato, transformar minha clínica num ambiente muito saudável, primeiro para mim, para minha equipe, para as minhas clientes, eu tive algumas brigas comigo mesmo na questão de toda a dificuldade que eu tinha, eu pensava. Eu levava para o lado espiritual, que eu sou uma pessoa muito cristã. Falava, talvez essa dificuldade seja porque eu não estou agradando a Deus, porque a estética é muito superficial. E a gente vai criando, né, desculpas para a gente não fazer o que precisa ser feito. E quando eu fui passando por essas dificuldades, eu tive aí nesse percurso até um acidente que eu acho que quando a gente passa até por uma situação assim de proximidade da morte, isso muda muito, né, a forma com que a gente enxerga a vida. Eu comecei a ser muito mais profunda e eu comecei a pedir muito mais para Deus. Deus, se é aqui que você me quer, então valida. Eu já entrei na estética por acaso, porque eu não queria estética, eu nunca tinha pensado em trabalhar com estética. E entrei por um acaso que não acredito, então acredito que é aqui que Deus me quer. Uhum. Então me mostra se eu estou fazendo certo ou estou fazendo errado. E foi aí que eu entrei no emagrecimento. Cuspi pra cima e caiu na testa, porque eu sempre falava, eu amo estética, mas não quero emagrecimento. E aí Deus começou a me trazer mulheres para o emagrecimento e eu fui vendo, fui inclusive percebendo palavras, que nós somos o Espírito Santo de Deus habita em nós. Uhum. Nós somos templo. E é através disso que a gente realmente, o copo só vai transbordar aquilo que ele está cheio. Uhum. Se a gente está cheio de coisas ruins, a gente vai transbordar coisas ruins. E é por isso que muitas vezes as famílias estão destruídas. É por isso que muitos relacionamentos estão acabando e por isso que muitas mulheres estão fracassadas. É só a gente olhar depois da pandemia quantos problemas emocionais vieram a mais do que se tinha antes, em especial nas mulheres. Então, eu comecei a trabalhar no emagrecimento em todas as estéticas, a estética que eu trabalho, de forma muito íntima, sabe? Íntima de que você merece se cuidar. Não é pecado, não tem nada de errado em você tirar um tempo aqui. Então, eu entendo a minha cliente como um templo do Espírito Santo de Deus mesmo, sabe? Aquela que é importante para sua casa, é importante para sua família. Então, ela não só tem o resultado estético que ela veio buscar, mas ela se sente em um lugar acolhida, entendida, respeitada e, assim, uma puta de uma mulher, sabe? Ela tá lá na clínica, as clientes, elas falam, Renata, eu não consigo ficar uma semana sem vir aqui, porque eu me sinto tão bem, desde quando eu chego na recepção, eu vou passando pelas profissionais, e eu sou bem acolhida, parece que, nossa, eu me sinto muito bem aqui, mas é por isso, porque eu vejo que
A partir do momento que eu fiz a minha formação, que eu decidi abrir a minha empresa, entregar um bom serviço é minha obrigação. Sim, o básico. Agora, o que demais eu posso entregar para as minhas clientes? E é esse autocuidado, essa autovalorização dela, de acordo com a história dela, com aquilo que ela traz lá nas caixinhas que ela ainda não acessou, que faz com que ela tanto se queixe daquela gordurinha localizada, daquela celulite ou daquele peso a mais que ela nunca consegue. Por quê? O que está nas entrelinhas que faz com que ela não se ame? Então, a gente trata a causa e resolve a queixa estética, que é o primeiro motivo por que ela nos buscou, né? Muito bom. Eu resumiria tudo isso em uma mulher bem resolvida. Uma mulher bem resolvida. Não é só esteticamente. Né? Exato. É. Espiritualmente, com ela mesma, inclusive, com o que ela passou, com o passado, com as histórias que ela viveu, com os erros que ela cometeu, com o corpo, com tudo que envolve uma vida rica também, inclusive, que a gente fala. Eu gosto muito desse seu lado sensível, porque você consegue se comunicar, você consegue se conectar através da profundidade. E nem sempre a gente consegue... Hoje em dia o mundo tá mais líquido, mais raso, né? Mais raso. Isso é uma Você vê que característica os interessante. conteúdos que viralizam, não os, né? Mas a maioria do que viraliza é mais superficial do que profundo, apesar de que uns bem profundos também cumprem o seu papel. E eu vejo isso em você como um diferencial, uma característica que te torna única. A forma como você entende a mulher, a autoestima, o emagrecimento, o teu trabalho e se conecta com as pessoas nesse sentido. Uhum. A gente tem um pouco mais de proximidade, às vezes, de trocar mensagem, de se falar e tudo mais. E você sempre traz esse lado, tanto presencialmente quanto quando não está no presencial. E isso eu admiro muito em você. Inclusive, foi uma das coisas que eu mais vi em você no sentido de põe isso pra fora. Mais pessoas têm que saber disso, mais pessoas estão precisando disso. Quanto mais mulheres você tocar com essa tua fala, com esse teu jeito, mais essas vidas serão transformadas. E infelizmente, no mercado ainda não houve esse despertar para esse lado. Uhum. Então, é muito o peso que a pessoa está eliminando, a agulha que está injetando, qual o ativo está injetando, a disfunção estética que ela tem, enfim, ainda é só sobre estética. E o que a gente menos fala, o que a gente ao longo desses anos mais enfatizou dentro dos anjos é: estética é só um sintoma. Vai na causa. E ainda nem chamaria muito de estética, porque estética, por definição, é o estudo da beleza. Uhum. Então, pouco se fala no mercado da estética sobre a beleza e as suas adjacências, né? Então, quando a gente fala de beleza, o belo está no profundo. O belo, ele é uma transcendência. Não é só o que você vê, mas também é o que é inerente, também é o que é, ou só o que é observado, entende? Tem mais profundidade. É um campo, inclusive, filosófico, estética. Sim. E sabe que eu sou muito grata a vocês por isso, porque eu sempre tinha essa minha sensibilidade, mas eu não era entendida, né? Então eu ficava naquela luta. Eu preciso entregar o resultado estético, sim, mas eu queria mais. Eu não me contentava em entregar para a cliente só aquilo que ela veio buscar. Eu precisava fazer a diferença na vida dela. Porque isso é o meu propósito, né? Assim como o propósito de vocês é transformar as nossas vidas. E quando a gente faz com propósito, aí não tem horário, responder a cliente à noite. Às vezes eu tô em casa, a cliente fala: eu tô com um problema aqui, eu precisava de você. Eu falo: você quer ir na clínica agora? Você quer? O que você quer agora? Por quê? Porque não trata-se só do resultado estético que eu vou entregar para ela. Assim como vocês. Quantas vezes já aconteceu de eu mandar mensagem para Bruna, para o Everton: me dá uma chacoalhada que eu tô precisando? Fora de hora. Por quê? Porque eu sei que eu posso contar. E aí a prosperidade é uma consequência, porque você tá fazendo exatamente aquilo que você veio aqui para fazer. Usando os seus dons para ajudar o próximo. Não digo nem só que ela é uma consequência, mas chega um momento que ela se torna inevitável. Porque pessoas que... a abundância, ela não é só financeira. Ela é espiritual, ela é mental. Então, a pessoa que tem isso, que tem essas características, ela pode estar andando na rua, ela vai esbarrar em alguém, ela vai deixar a vida daquela pessoa melhor. Sim. Ela vai entrar num prédio, ela vai falar alguma coisa com o porteiro, a pessoa do elevador. Então, acaba que, de alguma forma, aquilo vai voltar para ela 2,
3, 5, 10 vezes mais em forma de reconhecimento, e às vezes o reconhecimento financeiro, Sim. né? E essa é a grande beleza de fazer o que a gente faz, né? Que é empreender, que é impactar cada vez mais vidas. Muito, muito legal. E aí, quando a gente aprende a empreender da forma certa, aprende a gerir o negócio e consegue ainda, em meio de tudo isso, que parece uma missão tão difícil dia a dia, né? Ainda trabalhar com propósito, ainda entregar o mais, é sensacional. Potencializa todos os lados, né? Exatamente. Muito bom. Recentemente você bateu um recorde que eu fiquei muito feliz que você queria Eu também bater. fiquei. Então você começou lá 30, 35, 40. Qual foi seu recorde? 106. 106. Ela falou, vou bater 100 mil. Bateu. E Passou. E o case mais legal dela, sabe qual é? O marido. Ah, é. Inclusive o Digníssimo está marido. aqui. Esse danado, não pagou um almoço. Qual foi o case dele? Triplicou. Triplicou. Foi isso, né? Com os conhecimentos. A gente vindo hoje, ele falou, eu vou contar pro Ever. Eu falei, você, tá bom, faça a sua parte. E ainda ele falou, trouxe um pote de doce. Se eu dobrar no que vem, eu trago 2. Eu falei, Que miserável. Isso só... Mas olha que legal, né? Ele não teria feito isso se ela não tivesse tomado uma decisão. Não. Sim. A mulher é muito sábia, eu adoro isso na Bruna, eu sempre falo isso pra ela. A mulher tem sabedoria muito legal. Então não é só o seu case, é a sua família que está prosperando. Como que você está vendo esse movimento na sua família? Porque não está mudando só a sua vida, né? É um conjunto, é seus clientes, é a sua família, pessoas que ficam próximas a você. Hoje eu estava dando uma mentoria, eu até dei um insight pra galera. Eu falei assim, ó, o que acontece com as pessoas que estão ao seu redor que não te pagam nada? E eu fiz essa reflexão com elas, por quê? Eu sempre falo assim, ó, se você ficar do meu lado, você vai ser mais próspero. Tipo, todo mundo que fica do meu lado fica mais próspero. Porque a gente respira isso, vive isso. Eu tenho meu personal, né? O Thiagão, puta, adoro o Thiagão. Também. Thiagão é... Gente boa demais. Eu gosto demais dele. Um cara do bem, só que é um cara simples, um cara que teve uma história de vida complicada, luta, batalha. E o Thiago, cara, é um personal, ama o trabalho, ama. Assim, ó, ele fica com a gente, eu contrato ele 1 hora, ele fica 2 dando treino. Ele ama dar treino, ele ama aquilo que ele faz. Só que é o cara que nunca aprendeu o negócio também. É o cara que nunca aprendeu tirar vantagem ou trabalhar ganhando com aquilo, sabe? Que é a característica normal de quem ama muito o trabalho. Sim. Acha que é um pecado ganhar enquanto ama, sabe? Ou você ganha dinheiro, ou você vive o seu propósito. Isso, Não dá pra fazer as duas coisas. Não é Exato. é ou, né? E aí ele é um cara que ele trabalhava de final de semana de barman para complementar a renda dele. E anos fazendo isso. É um cara que ama treinar, é um cara que, shape gigante, cara gigantesco. Poderia ter competido, mas nunca fez, porque nunca viu a possibilidade nisso. E quando ele começou a treinar comigo, eu comecei a ajudar ele, né? Daquele jeito, porque todo mundo que tá do meu lado, a gente conversa, eu fico, mas por que você faz assim? Eu quero entender. Aí a pessoa... Tá do seu lado, você buga a cabeça. Aí a pessoa fala, eu faço algumas perguntas e ela vai, não sei também. Resumo da ópera, o Thiago, ele tinha uma parceria de que ele cobrava 40% para vender para ele, entre aspas. E, tipo, eu comprei o Thiago dando treinamento. Eu vi ele treinando um cara na academia e falei, cara, eu quero treinar com você. E olha que interessante, ele falou assim, é pra saúde ou shape? Eu falei, é shape, pô, saúde eu tenho. Ele falou, bom, se fosse saúde eu não queria. Nesse naipe, então ele é nesse nível. Eu falei, pô, o cara é bom. O cara já sabe segmentar até o cliente dele, mas ele não faz ideia que isso é uma técnica. Isso é mais... o que ele fez ali é melhor que as minhas clientes, muitas vezes, que eu tento ensinar ela, você tem que ser assim. É shape ou saúde? Qual que é a tua? Se a saúde não é comigo, shape é comigo. Olha o posicionamento claro. E o Thiago, ele trabalhava no buffet, ele dividia tudo. E eu comecei a ir conversando com ele. E aí fui conversando, ele foi executando. E aí 2 semanas atrás ele virou para mim e falou assim, tipo, quase que emocionado, falou assim, cara, eu não vou trabalhar de barbeiro esse final de semana depois de anos. Porque eu não preciso mais. Tipo, e eu falei, olha que legal, cara. Até me emocionei. Ele comprou a primeira motinha dele. Ele não tinha moto, ele comprou a motinha dele. É simples. Ele falou, é simples, mas é minha. Eu falei, é isso, cara. Sim. Tá começando. E isso me trouxe essa reflexão. Cara, o que as pessoas ao seu redor têm de graça? Porque se é de graça que você faz, seu trabalho vai ser muito bem feito. Porque é propósito. Exatamente.
Se você aprende depois monetizar o teu propósito, todo dia você tá feliz trabalhando. Não tem como. É isso que você tá começando a sentir, não é? Exatamente. Exatamente. Resumiu O bem. sorriso, né? O sorriso Você chega- reagiu, tipo, estou monetizando meu propósito. Ela assim, entendi. E não é nenhum É os pecado, insights, cara. né? A gente tá Uhum. contribuindo e tá E recebendo. não é nenhum pecado, pelo contrário, você está sendo bem paga por fazer mais daquilo que Deus pediu para você fazer. Gente, vocês estão ouvindo isso? É exatamente isso que a gente vive. Muito É incrível. É uma qualidade de vida, né? As minhas clientes, elas realmente elas são resolvidas. Uhum. Enquanto esposa, no seu trabalho, elas sabem se posicionar. As minhas funcionárias, elas sabem se posicionar. Muitas vezes eu chego nelas e falo, mas qual é o problema? Vamos conversar. Elas já sabem, elas têm postura, porque elas boa. veem, eles vivem nesse ambiente. Os meus filhos, 10 anos e 4 anos, eles sabem falar o que eles querem, eles sabem percorrer o caminho, eles sabem defender a causa deles. Eles já Por quê? assistem mentoria já, né? Porque eles assistem mentoria. Ah, é o tio Everett, a Bru? É, são eles. Oh, meu Deus. Por quê? Porque muito eles estão legal. vivenciando isso. O maridão, ele veio aqui hoje, ele expôs que ele vivencia isso junto comigo. Muita gente boa, inclusive. As clientes, elas falam, Renato, eu tô comendo melhor. Eu faço natação junto com os meus meninos. Então, no meio da vida corrida, eu consegui um horário pra gente ter mais essa qualidade de tempo. Que legal. Eu tenho clientes que falam, Renato, eu comecei a nadar com os meus filhos. Comecei a nadar também. Voltei a fazer atividade física através disso. Por quê? Porque a gente vê tanto amor e propósito. E assim, se eu me encaixo, se eu consigo, na minha vida corrida, todo mundo consegue. É uma questão de ajuste, de organização. Uhum. Muitas vezes as pessoas chegam em mim e falam, eu achei que eu não conseguia treinar, que eu não conseguia comer bem em casa, mas agora eu fico vendo você fazer, eu falo, não, se a Renata pode, eu também posso. Eu falo exatamente isso, é sobre isso. Uhum. É uma questão de priorizar. Se você se priorizar, se você decidir que isso é importante para sua vida, você vai ter tempo para isso. Muito bom. Você falou uma coisa importante que isso se torna inspiração, né? Você inspira hoje pelo exemplo suas clientes e elas têm o seguinte pensamento: se ela pode, eu também posso. Você, no teu processo de crescimento, quando você via as meninas fazendo 100 mil, chegando no resultado lá, o que te fez desejar isso? Você era essa pessoa que pensava, se ela pode, eu também posso? Como foi a construção desse resultado? Eu sempre analisava muito, que eu sempre fui muito de analisar, né, por onde eu estava passando, enfim, para perceber o quão maior que eu elas eram. Até mesmo porque eu tinha essa situação de que eu não me sentia suficiente, né? Então eu percebia o que levou ela lá e o que me falta para levar lá. E eu sempre percebia que era uma questão de decisão, de postura e de organização. E estar no meio de quem consegue. Porque a gente, respirando o ar, a gente vai também fazer... No embalo. É estar junto. Você sentiu ambiência. diferença de estar hoje no Eterno? Por exemplo, fez diferença para você estar nesse ambiente? Porque aqui a gente basicamente só traz quem está no Eterno, praticamente. E porque acessa esse ambiente, começa a ter mais resultado naturalmente. Como que foi acessar esse novo ambiente para você? Fez diferença, assim? Foi legal? Pô, deu muito insight? Mudou energia? Qual que foi a diferença, assim, para você? Mudou tudo. Pô, Eu digo que me mudou em tudo na vida. Me mudou como filha, me mudou como esposa, me mudou como mãe, me mudou como a profissional que está ali atuando e vendendo para as clientes, como a empresa, a patroa ali das minhas clientes, né? Das minhas meninas. Porque eu sei o caminho, eu sei aonde eu vou chegar e eu sei que eu não estou nem na metade do caminho ainda. boa. Porque eu já sei por onde eu vou percorrer, sabe? Nunca imaginei que eu pudesse acessar pessoas tão grandes, números tão altos. Eu não sabia que eu poderia ter estratégias prontas que fossem me levar a transformar a vida de tantas outras pessoas. Nem imagino. Né? Só começou, né? Só começou. Então, fez total diferença para mim. Que legal. Eu vim para o Eterno, o meu grande foco era o 100K. Boa. Falei, eu não posso morrer sem isso, Jesus. Não Tem que anotar possível. essa vitória no meu caderninho. Eu tenho que ter essa vitória no meu caderninho. E hoje eu já quero muito mais, porque estando ali a ambiência me mostra que é possível muito mais. E não é sobre o dinheiro que se ganha, é sobre quantas pessoas eu posso ajudar através do meu movimento de buscar ser uma pessoa melhor, para levar isso por todos os lugares que eu vou, porque vocês estão prontos para me ensinar, mas vocês não estão vivendo com as pessoas que eu vivo, não estão vivendo nos ambientes que eu frequento. Para mudar aquelas pessoas que eu admiro, que eu gosto,
eu preciso ser melhor e eu estou tendo acesso a isso. Por isso eu preciso explorar. Uhum. E estar na Eterno tem assim, aberto muito a minha mente. De que é desafiador? É do dia para a noite? Não, não é. Porque a gente tem que viver o processo. Da mesma forma que a minha cliente quer perder 20 quilos para o mês que vem, eu preciso falar, calma. Se eu conseguir fazer você entregar isso em um mês, você não vai manter. Vai sustentar. Vai ter reganho. Então, vamos viver o processo para que você viva isso para o resto da sua vida. Isso, exatamente. Vamos resolver, né? Vamos ser uma Vamos mulher bem resolvida. Vamos resolver o seu problema. E é isso que a gente vive aqui com vocês. Passo a passo, a gente vai resolvendo as nossas questões de estratégia, de gestão, enquanto empresários mesmo, para alcançar números maiores. Boa. Tudo na vida tem o seu processo. Uhum. E estar no Eterno é ter um processo um pouco mais consolidado. Maravilhoso. Muito bom. O quanto vale isso, né? 19 anos de carreira, há 3 anos com Qual a que gente. tinha sido o seu máximo, assim, 19 anos? Não, 19 antes do não. anjo. Aí, 3 com a gente, antes dos anos. 16 anos antes dos anjos. Era a média de 30 antes, Média né? eu acho que meu máximo tinha sido 36. Nossa, louco. Loucura. Você levou 16 Ou anos seja- para fazer 36. Não, e primeiro insight disso, né? É tempo que precisa uma pessoa para prosperar? Gente, vocês imaginam se eu tivesse tido acesso a tudo isso lá atrás? Mas talvez eu não desse tanto valor hoje, Exato. né? Porque eu não tinha maturidade, eu não tinha toda essa bagagem para entender que realmente... Talvez você teria olhado e pensado, não, aquilo não é para mim. E isso, olha que interessante. Hoje a gente também entrevistou a Ana, né? Que provavelmente já deve estar o podcast dela no ar enquanto a gente fala. Mas o dela, ela começou com os anjos, do zero. Ela levou 1 ano para fazer o 100K dela, 140. 140. Olha aí. Ela saiu do Olha a zero. diferença. Ela tá na Eterno agora também, acabou de entrar, vai ser o primeiro encontro dela. Mas em 1 ano ela conseguiu. Porque teve acesso mais rápido. Olha como faz diferença o acesso. E até mesmo porque são muitos anos fazendo errado e que não dá para esquecer. Tem que desaprender. Porque a gente tem que desaprender, a gente tem... Imagina, Todas as eu tenho crenças foram cliente criadas. comigo há 18 anos, que viveram comigo todo o processo, em todas as mudanças que eu tive, porque em 7 anos eu mudei 6 vezes de endereço. Caraca. Precisava de um espaço um pouquinho maior, saía andando ao redor das quadras, procurando um lugar próximo, de fácil acesso, e fazia as minhas mudanças. E as clientes viveram tudo isso comigo, estão comigo até hoje. Elas falam, Renata, eu fico te vendo, gente, eu sabia que você ia longe, mas não imaginava que era tanto. Então, eu imagino, não posso chegar para essa cliente hoje totalmente desconstruindo tudo que ela conhece Com dos meus certeza. tratamentos Tem e que honrar, mudando inclusive, totalmente. Exatamente. Então, não dá para apagar da história. A gente precisa ir mudando aos poucos, precisa ir honrando essas clientes, entregando ainda aquilo que elas gostam, mas com o quê? Com mais qualidade. Porque é o acesso que a gente tem hoje. Perfeito. A gente vai caminhando para o finalzinho, para aquela pergunta, mas eu vou fazer a mesma pergunta que eu faço para quem tem mais tempo de área, tipo 10 Boa. anos, 15 anos, 20 anos, 19 anos a gente tem a Débora também. O que você diria para Renata de 19 anos atrás, de 15 anos atrás, que pode ser uma pessoa que está do outro lado ouvindo a gente aqui agora, que você deixaria de conselho para ela? Que acredite em você mesma, sabe? Que tenha autoconfiança, porque é o que me faltou. Se você já é formada, já se formou, já tem uma boa técnica, já transforma a vida das pessoas, seja por qual serviço que você entrega, acredita. Não fica pulando de galho em galho, gastando energia e dinheiro em coisas que não vão mudar tanto, não vai transformar a vida das pessoas. Confie em você, segue o seu instinto enquanto profissional na transformação da vida das pessoas e vai. Boa. Muito bom. Muito bom. Muito bom, né? Excelente, tô amando. Muito bom. Rê, o que é uma vida rica para você? É poder olhar para os meus filhos e para o meu marido e visualizar tudo que a gente ainda vai experimentar nessa vida através de tudo que a gente tem, do quanto a gente tem crescido. Poder escolher momentos para estar com eles com qualidade, cabeça fresca e sem se preocupar com um boleto atrasado para pagar. Coisa Que boa. lindo! Coisa boa, coisa boa. Muito bom. Eu sempre falo, cara, dinheiro não é a melhor solução do mundo, mas ela vai te ajudar a resolver os problemas pequenos da vida. Porque todo problema financeiro é um problema pequeno.
né? O problema grande é o problema que realmente, às vezes, pô, você perdeu alguém tá doente, enfim, isso é problema. Agora, dinheiro você faz de novo, dinheiro é fácil, é tranquilo de fazer, desde que você tenha o conhecimento certo. Exatamente. Tem presente para nossa convidada? Tem um presentaço. Aqui. Esse presente. Esse presente é mega especial, Rê. Ele é Muito obrigada. simbólico e ele representa duas coisas. A Ele não primeira dá pra delas comprar. não dá, você só ganha. A primeira delas é que você está sendo anjo na vida de muitas pessoas através desse podcast. E a nossa também, Total. porque me mexeu algumas coisinhas aqui dentro. E a segunda delas é que é um troféu, que é uma forma de reconhecer tua trajetória até aqui, todos esses anos de estética. Então é aquele troféu que deu certo. Você é uma vencedora, porque fazer todo esse tempo é para poucos. A maioria Exato. para nos primeiros 3 anos, nos primeiros 5 anos. Depois dos 10 anos, não sobra mais que 20%. É. E você é essa exceção estatística. Essa Você dinossauro. permaneceu, Eu gosto, eu falo das minhas dinossauros com o maior orgulho, porque eu falo, cara, não é fácil sobreviver todo esse tempo. Não. Não é fácil persistir por esse tempo. É para poucos. É para poucos. E o mais difícil você já fez, que foi permanecer todo esse tempo. Daqui para frente é muito mais fácil. Muito mais. Gente, eu estou assim muito emocionada com o meu presente. Vai ser um troféu que vai ficar lá na minha salinha, com Isso. certeza. Para eu lembrar desse momento que eu vivi aqui com vocês, do meu propósito e do quanto a gente ainda tem muito para caminhar, né? Tem muitas vidas a serem transformadas, muito A para gente vai usar a perna, não. A gente vai usar a asa Aqui, agora. gente, todo mundo tem asa. É. Todo mundo vira anjo, entendeu? Vocês entram, a gente é anjo, mas vocês vão virando anjo, assim, ó. A gente fala que quando vocês entram, a asinha só tá pequenininha ou quebrada, sabe? Mas aí a gente vai cuidando. Algumas estão despenadas. Tá meio despenadinho, sabe? Despenaram no meio do caminho, mas a gente vai cuidando dessas asinhas, depois você vai voar muito alto. E é exatamente isso mesmo. E hoje você tá voando tão alto, sua asa tá tão boa que você tá emprestando a asa para um monte de gente voar com você aqui hoje. Tenho certeza que muitas vidas foram tocadas com você, com a sua história. E se você, curtiu aqui esse podcast, deixa seu comentário para a Rê, deixa seu comentário para ela acompanhar, porque é ótimo saber quando a gente é útil e toca vidas, né? É maravilhoso, né? É combustível para que a gente tenha cada Total. vez mais É o energia. que eu acredito também. Se você gostou, teve algum insight, algo te tocou, vai lá no direct, chama. A gente sempre coloca o arroba das nossas convidadas aqui também. E para mim foi uma honra, um prazer. Você sabe que eu te admiro muito. A gente tem muito orgulho de você. Muito. Desejo que você voe cada vez mais alto, que você ajude cada vez mais mulheres a serem bem resolvidas com elas mesmas e com a vida. E é isso, né, gente? Muito obrigado, viu? Se você quer saber como a Rê faz esse processo de mentoria, pense em se tornar uma aluna dos anjos, uma mentor. Quer estar no topo com a gente? Exato, uma mentoranda. Sentar nessa mentoranda. mesa um dia. Clica aqui, ó. Na descrição do vídeo tem um link, você clica, agenda uma reunião, preenche formulário, agenda uma reunião com o anjo da nossa equipe e ele vai te direcionar, ele vai emprestar as asas dele para você voar mais alto e quem sabe você não vai sentar aqui, ó, onde a Rê tá hoje e contar a sua história pra gente um dia. É isso, se você gostou desse episódio, clica aqui em curtir, clica também em comentar, faz o seu comentário sobre o seu episódio, sobre esse episódio, é muito importante seu feedback para nós. E você sabe, compartilha esse vídeo com uma amiga, porque quando você compartilha o Vida Rica Podcast, você se torna anjo na vida de alguém. Muito obrigado, Rê, pela presença, muito obrigado, meu amor, mais uma vez aqui por mais um episódio, mais um dia ao seu lado, eu amo você mais que tudo. Acho que eu vou fazer uma coisinha diferente, vou finalizar com uma mensagem, Renata. Deixa uma mensagem que vier no seu coração para quem estiver ouvindo. Jesus. A pessoa que você foi até hoje, o caminho que você seguiu até hoje, te levou a ser o que você é e a conquistar o que você conquistou. Então, para que coisas novas aconteçam, para que você viva o seu propósito, para que você conquiste coisas novas, você precisa estar em movimento. Alguma coisa tem que ser mexido. Se você foi tocada, né? Se foi tocada por nós aqui, use esse sentimento para mudar alguma coisa na sua vida e fazer dela uma vida ainda um ambiente muito mais confortável para você viver a partir de agora. Muito bom. Vai viver uma vida mais rica, né?
É isso aí, mais rica, mais próspera, ser uma pessoa mais resolvida. Muito bom, Rê. Obrigado, obrigado. Eu agradeço. Amor. Obrigada. Muito obrigado a você, nossa audiência. Então, até a próxima, até o próximo episódio. E lembre-se, juízo e não morra. Tchau, Tchau, tchau. tchau.